Sejam bem-vindos de volta aqui para o nosso podcast do Instituto Lorena Wiesentheimer. Boa noite. E eu tô aqui mais uma vez ao lado do meu digníssimo marido, médico e também gestor da nossa clínica. Boa noite, pessoal. E hoje nós temos a honra de receber um dos maiores especialistas em marketing digital do Brasil, o Rafael Kiso, que é fundador e CMO da MLabs, a plataforma líder em gestão de mídias sociais no país. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e com uma mentorada, né? Isso mesmo. E é da primeira mentoria ainda, né? Primeira mentoria. Então é membro fundadora. Fundadora da mentoria, porque quem participou da primeira mentoria, eu chamo de membro fundador. Ajudou a fundar. Isso mesmo. E, Rafael, a gente queria primeiro que você contasse, né, como que foi o início da sua trajetória no marketing digital. A gente estava até comentando, né, sobre a forma que você aborda é uma forma diferenciada, né? Então, por mais que tenham muitos aí na área de marketing digital, é uma forma diferenciada de abordagem, né? Isso, eu acho que o grande diferencial seu é que você traz uma abordagem analítica ali com estudo, embasamento científico, né? Sim. E hoje nesse meio de internet o pessoal fica mais no achismo, né? No empirismo ali, mas você traz um embasamento científico, assim, né? Então, a gente como analítico também gosta muito disso. A gente queria saber, né? Como que você foi para esse lado ali do marketing, né? É uma longa história, mas eu vou tentar colocá-la de forma mais breve, né? Eu comecei com exatas, então eu já comecei sendo programador, analista de sistemas, então eu já estava nessa área mais de exatas, lógica, né? E cresci em meio a computadores porque meu pai já trabalhava com informática, TI e tudo mais. Então minha facilidade com lógica exatas vem já de berço ali. E aí ao longo do tempo eu vi que eu tinha também veia para humanas, eu me envolvia demais ali já com criação e tudo mais, de alguma forma não sabia, mas eu tinha essa veia. Só para vocês terem uma dimensão, enquanto os outros desenhavam, sei lá, personagens, eu desenhava logotipo de empresas quando pequeno. Então esse era o meu hobby quando pequeno. E aí depois fui crescendo e tudo mais, ok. Quando chegou o momento, né, de eu ir para o mercado de trabalho e tudo mais, minha primeira fase foi programação, foi tecnologia, até que grandes agências de publicidade começaram a entender que o digital era importante. Até então só tinha as agências tradicionais, né? E aí o digital começou a se tornar importante e eu já estava ali desenvolvendo um monte de coisa para a internet. Para vários grandes players, como por exemplo o Banco Itaú, que foi o meu primeiro grande player, né? E aí eu já tinha essa noção. E aí eu comecei a entrar dentro das agências como parceiro de tecnologia, para ajudar as agências a desenvolverem aquilo que eles estavam criando e pensando. E aí eu lembro muito bem, né? Eu entrei na McCann Erickson, uma grande agência mundial, agência da Intel naquela época, da Chevrolet. Eu tava de terno e gravata, mandava de terno e gravata, né? TI, aquela coisa, trabalho aqui, meu cliente é um banco, né? Cheguei lá, todo mundo de bermuda e chinelo. Foi o meu primeiro choque da vida. Eu falei, o que esses caras estão fazendo? Porque eles estão me contratando, significa que eles ganham muito mais do que eu, né? E aí eu fui entender que, na verdade, tecnologia é um meio, ele não é o fim. E aí eu fui entender cada vez mais sobre comportamento do consumidor, sobre experiência, sobre comunicação. E aí me formei em publicidade e propaganda, depois fiz gestão de inovação, MBA em marketing e fui fazendo essa fusão entre exatas e humanas. E por isso que eu tenho essa facilidade de traduzir dados, números, para a turma toda ali entender como é que funciona as entranhas dos algoritmos e tudo mais, né? Mas principalmente tomar uma decisão mais baseada em dados, porque você bem colocou, o que mais tem é achismo, é fumaça, é formulazinha, é hackzinho, todo mundo querendo hackear o sistema para ter algum tipo de ganho fácil, né? E assim como na vida, não tem nada fácil, não tem atalhos, né? Tem muito trabalho. Então é isso que eu faço hoje em dia, ali, pelo menos nas mídias sociais, criando conteúdo, ajudando todo mundo. Mas foi assim que eu comecei, né? Foi dessa forma que eu cheguei nessa mistura. Isso é muito legal, porque são várias formas de se fazer, é como se você tivesse criado um novo produto, né? Igual trazendo para nós a questão do transplante, que transplante capilar não é tudo igual, então tem métodos diferentes, formas diferentes de fazer, apesar do nome ser o mesmo. O mesmo aconteceu no seu, você criou um produto novo, porque ninguém faz igual, né? Ninguém faz a forma que você faz, a forma de analisar, então é muito enriquecedor, né? Isso foi assim, né? Uma observação, obviamente eu estava ali navegando nas mídias sociais como usuário e consumindo conteúdo. E eu sempre me deparava com conteúdo que é questionável, né? Aquele conteúdo que você fala, da onde ele tirou essa informação? Por que tá sugerindo isso? E sempre de uma forma muito assim, faça isso,
faça aquilo, tipo, faça 2 posts por dia e cresça 1.000 seguidores. Era sempre muito assim. Mas não tem lógica, né? Persuasão tem, só não tem lógica, não né? tem lógica. Da onde você tirou isso? E eu parei pra pensar. Sabe aquela situação onde você, sei lá, você tá na rua e você vê um problema e você diz a seguinte frase: pô, ninguém vai fazer nada sobre isso? E às vezes você culpa o governo, a prefeitura, ninguém vai fazer nada sobre isso. Naquele momento eu me deparei com aquela situação e eu pensei: pô, ninguém faz nada sobre isso? Eu falei, bom, acho que nesse caso eu posso fazer alguma coisa, né? Nesse caso eu posso criar então um conteúdo que de fato seja embasado em dados, que tenha lógica e que mostre os fundamentos de marketing para essa turma, porque a galera toda que nasceu já dentro das mídias sociais e que se auto-intitula marqueteiros digitais, na verdade não tem a formação de marketing, sabe muitas vezes até fazer um post no Canva, agora com o ChatGPT, etc., mas olha só para comunicação, não olha para marketing, né? Os fundamentos de fato, não olha para comportamento do consumidor. Muita gente quer entender o algoritmo das mídias sociais, mas não sabe entender o algoritmo do ser humano, né? O comportamento humano. Se você entender o comportamento humano, independe se é Instagram, se é TikTok, se é YouTube, você vai se dar bem, né? Então eu comecei a criar conteúdo com esse propósito. Eu posso fazer alguma coisa diferente, eu posso contribuir de alguma forma. Então foi genuíno, a minha entrada para a criação de conteúdo foi genuíno por conta disso. E quando que surgiu a MLabs, né? Que explica para o pessoal um pouco o que é a MLabs, né? A gente assina e usa bastante na clínica, né? E quando que surgiu essa proposta aí de você ir para essa parte de programação ali? Como eu coloquei ali naquela história, né? De 2000 até 2010, melhor dizendo, de 2000 até 2007... o meu negócio principal era uma fábrica de software web. Então, eu tinha uma fábrica de software, programadores, para desenvolver sistemas para web. Então, a gente transformava sistemas legados em sistema web. Por isso que o Itaú foi um dos grandes clientes, porque a gente ajudou a criar o Itaú Bankline, né? Então, assim foi. Aí, as grandes agências começaram a chamar a gente para ajudá-las na distribuição, na criação de tecnologia. E a gente começou, então, a ter esse contato com comunicação, com campanhas, né, e com tudo mais. E aí eu fui transformando aquela fábrica de software em uma agência digital. E foi na época em que as agências digitais começaram a surgir, de 2007, ali 2010, né? E eu me tornei uma das maiores agências do Brasil. Então, grandes contas, a gente começou a entrar em concorrência e ganhava fácil. Por quê? Porque, por exemplo, uma das agências grandes tinha a conta da Companhia Atlética Nacional. Só para dar um exemplo tangível. E a cada ano eles trocavam site, trocavam outdoor, trocavam registro. Por quê? Porque trocava campanha. E para mim aquilo é inconcebível, né? Pensando na lógica, você não precisa trocar o site quando você troca campanha. Você pode desenvolver um sistema e troca só o layout do site. Hoje é muito simples de entender porque todo mundo já sabe o WordPress, né? Mas não tinha isso na época. Então eu entrei na concorrência e falei, não, eu crio um sistema no qual você vai administrar a sua skin, o seu template, e você não vai precisar gastar esse dinheiro todo por ano trocando tudo. É muito fácil tomar essa decisão, né? Falei, pô, vou economizar dinheiro e vai dar certo. Então a gente ganhou muitos concorrentes de grandes contas. Então a gente se tornou, né, uma agência digital muito rapidamente e a gente fez essa migração. E a gente começou também a criar campanhas, ajudar as marcas a lançar produtos. E dentro da agência, por volta de 2007 até 2012, a gente vivenciou o boom do Facebook no Brasil. Então, Facebook, Orkut, né? A gente chegou a fazer campanha no Orkut. Pra galera que lembra ainda do Orkut, né? Famigerado, como é que chama lá? Eu amo, eu odeio, né? Você lembra das comunidades, Sim, né? E tal. tinha. A gente chegou a fazer campanha e tal. Então, a gente tava nadando ali no Facebook. Por quê? Porque não tinha nenhuma marca lá dentro. A gente tava ajudando as marcas a entrarem, então, nas mídias sociais. E a gente ajudou grandes marcas a atingir 1 milhão de seguidores ali no Facebook e tal, né? E era muito mais fácil naquela época, obviamente, porque não tinha concorrência. E você podia, se você tivesse 1 milhão de seguidores e fizesse um post, você alcançava 1 milhão de pessoas. De graça, né? Imagina organicamente você alcançar 100% da sua base. Bons tempos, né? E aí a gente começou a vivenciar isso, ajudar essas marcas dentro da agência. Só que aí novas plataformas, como o próprio Twitter, o YouTube, começaram a crescer, o Instagram nasceu e a gente começou a se ver em meio a múltiplas plataformas, tendo que gerenciar múltiplas plataformas para muitos clientes. E aí os erros começaram a acontecer, né? Porque era tudo manual. Pô, alguém postou o post errado no cliente errado. Imagina isso. Acontecia. Porque era um volume muito grande, a gente fazia um negócio muito grande. E aí surgiu a primeira necessidade, a gente precisa sistematizar isso. A gente já tinha isso de berço, né? A gente já tinha gente dentro de casa que entendia de desenvolvimento de software. Então a gente foi e desenvolveu esse software
para gerenciar múltiplas plataformas de mídias sociais, para múltiplos clientes. A princípio, na hora que a gente pensou nessa ideia, pela dor da agência. Mas quando eu fui validar isso no mercado, eu entendi que essa seria uma dor também dos pequenos negócios, ou de qualquer negócio, na verdade, né? Não precisaria necessariamente ser uma agência. Todos os negócios precisariam estar nas mídias sociais. E eu falei, pô, todo negócio, assim como vocês na clínica usam a MLabs, falou, um dia vai precisar de uma ferramenta profissional para administrar suas mídias sociais. Então eu fui com essa tese para o Vale do Silício validar isso, né? E aí, na época, não tinha esse ecossistema de startups no Brasil, a gente foi para lá para tentar entender se aquilo fazia sentido. E a gente voltou com o rabinho entre as pernas, porque a gente tinha a tese de ajudar os pequenos negócios, com a visão lá na frente. Falou, olha, todo mundo vai precisar de mídias sociais. E olhando para a pirâmide, a massa crítica de clientes está na base da pirâmide, pequenos negócios, que é o que emprega, que gira ali, né, um monte de gente. Ou seja, olhando por modelo de negócio, que a MLabs é, né, por assinatura, então cada cliente é uma assinatura. E se a assinatura tem o mesmo preço, para mim tanto faz se é um grande player global ou se é a padaria, se é a papelaria, porque é a mesma assinatura. Então eu prefiro olhar para a base, porque eu olho para a escala, eu olho para a quantidade. Então, como modelo de negócio, a gente olhou para isso, né? Só que os investidores lá fora olharam e falaram, pô, no Brasil, pequeno negócio no Brasil não é tipo pequeno negócio nos Estados Unidos. Lá no Brasil, a galera confunde finanças pessoais com profissionais, vai deixar de pagar sua ferramenta para pagar a conta de água, né? E aí, um monte de discurso desse tipo, do tipo, não vai dar certo você tentar trabalhar com esse público. Então, a gente voltou assim, pô, não vai dar certo e tal. E eu acreditando, né? E aquela velha máxima, né? Se você acredita, por que você não coloca o seu próprio dinheiro, né? E aí eu falei pro meu irmão, que era meu sócio na época, né? Eu falei, bom, vamos colocar aí, então. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Sabe? Essa é a hora, aquela hora que você fala, meu amigo, você Dizem tem que ter certeza. Se um tem certeza, o outro tem que acreditar, então, né? Porque... Pelo menos tem alguém para culpar, né? Pelo menos um aí. Aí a gente investiu nisso e 1 ano e meio depois nasceu a MLabs com essa tese, com esse propósito. Não só para agência, mas para ajudar todos os negócios, né? E aí, nos 2 primeiros meses, a gente tentou diretamente falar com os pequenos negócios. Só que eles não estavam preparados ainda, porque a gente adiantou muito tempo, né? A galera ainda não estava com essa mentalidade que tem hoje. Eu tenho que estar, por exemplo, no Instagram, né? A galera ainda estava curtindo a vida ali no Facebook, falando com amigos e familiares, né? E aí, então a gente voltou a falar com agências. Apesar, né, da ideia toda, a gente voltou a falar com agências. Aí no primeiro ano deu muito certo. A gente break-even o negócio em 9 meses. Aí levou mais 1 ano para a gente ter o payback do investimento que a gente tinha feito. E aí o tempo, a nossa própria projeção, né, do tempo, da maturidade, curva de maturidade digital do próprio mercado, né, aconteceu também. Então ele foi evoluindo junto com o mercado. Então hoje a MLabs tem mais de 130 mil clientes recorrentes, assinantes. É líder na América Latina, não só no Brasil, agora a América Latina é a principal ferramenta usada já pelas agências e pelas empresas para gerenciar, né? E a gente fez o spin-off, a gente tirou a MLabs de dentro da agência, se tornou um negócio à parte, que ganhou depois investimento, aí depois fica fácil, né? A galera olha e fala, uau, quero investir nisso. Uhum. Aí a gente, então, recebeu uma primeira rodada e depois a Stone entrou e virou sócia da MLabs, comprou uma parte do negócio. E hoje somos sócios, né? Eu, mais 2 sócios fundadores ali também, e a Stone. E aí o meu irmão, que era sócio da agência, que também era fundador da MLabs, ele vendeu a participação dele na entrada da Stone, então já está meio que aposentado já, né? Então lá. Mas aquela agência, ela se tornou uma consultoria de marketing e tecnologia. Então, como eu saí e fui para a MLabs, a gente foi tocar a MLabs porque se tornou um negócio muito maior, ele continuou tocando a operação da agência e a gente transformou isso numa consultoria, que era a evolução natural. Porque o mercado, naturalmente, né, vai evoluindo, muitas agências, agora urgências, e a galera vai brigando por preço, né? Então a gente pegou toda a nossa bagagem, experiência, e a gente transformou aquilo numa consultoria. E até aproveitando o gancho que você falou assim, hoje todo mundo sabe que tem que estar nas redes sociais. Então, assim, tem que estar nas redes sociais? E por que empresários, vou dar um exemplo do Adib, né, que é um grande empresário e ele tá lá se expondo diariamente, por que grandes empresários estão optando por se expor nas redes sociais sem precisar financeiramente? Qual que é a grande vantagem? Bom, a grande vantagem é você ser influenciador do próprio negócio, porque por mais que você não precise, você falou de dinheiro, né, uma coisa assim, mas o negócio ele se beneficia muito, né? Porque é marketing de influência. Então, no marketing de influência, todo negócio entendeu já que influenciador digital é importante. Só que mais interessante é você ter o seu próprio influenciador, porque aquela imagem
se associa à sua marca. E se você contrata um influenciador que faz um public post só e nunca mais aparece, não vai fazer o resultado que você precisa. E é muito mais genuíno, né? Você ter o próprio fundador ou líder do negócio, sendo influenciador do negócio, como expert no assunto em que, né, aquele negócio atua. Por quê? Porque aí todo mundo enxerga o negócio como autoridade em função do seu líder, né? Em função do seu influenciador. Que é o que acontece comigo com a MLabs, vocês na clínica, o Adib, né? CIMED, a Carla também. Eu fiz... a Carla foi minha mentorada também. E ela me procurou justamente para que ela pudesse entender estrategicamente como criar conteúdo e ser a influenciadora do próprio negócio. Então, toda a estratégia é quais são as marcas da CIMED que estarão associadas à sua imagem e como que você vai falar isso de forma natural no seu conteúdo, né? Tanto que o case de sucesso de Carmed Fini e tudo aconteceu muito em função da própria Carla, no TikTok, inclusive, né? Em épocas em que muita gente ainda tinha preconceito com o TikTok. Não, que isso... Não consigo navegar nesse TikTok, não consigo fazer nesse TikTok. E ela já fazendo 40 milhões de reais por conta, né, dessa história toda que aconteceu. Então, assim, é importante porque não é só tendência, mas estrategicamente é interessante, né? É como se você tivesse um garoto propaganda, mas que é especialista no assunto. Então não é só um garoto propaganda que está lendo um script, né? Não, é especialista no assunto. E o benefício maior, na minha opinião, é que há uma transparência entre a marca e o consumidor ou o cliente muito fácil, né? Muito maior. Por exemplo, as pessoas, ao me acompanhar, entendem que se tiverem problema com a MLabs, só de mandar uma mensagem. Então isso gera um nível de confiança muito maior até mesmo para poder usar a MLabs, né? Porque sabe que eu tô lá, tem alguém. É o que o Zuckerberg faz com o Facebook, é o que pode perceber que não é só a gente está falando aqui do Brasil, né? Mas isso já vem acontecendo em outros lugares. É o Bezos, né, com o Amazon, é o próprio Elon Musk, né, com os seus negócios. Você tem aquela pessoa, você tem uma pessoa no qual a se referenciar, mas que é expert naquilo, né? Ele gostou tanto que comprou a rede social para ele, né? E há rumores que ele estaria fazendo uma proposta aí pro TikTok. TikTok, né? Não, esse aí eu acho que não dá, porque se ele conseguisse, ia ser um negócio absurdo. Ele dominar o TikTok e o X... É complicado, né? Mas, enfim, é muito importante. Hoje, as pesquisas mostram que as empresas cujos líderes criam conteúdo são percebidas de forma mais positiva, 23% mais positiva no mercado. E aí, tanto os colaboradores quanto o próprio mercado, consumidor, cliente, enxergam isso de uma maneira positiva. Primeiro que, no caso de colaborador, com trabalho remoto e tudo mais, né, sente que está muito mais próximo da liderança e que tem acesso à liderança porque o líder está criando conteúdo. Então ele pode comentar o post, pode mandar uma mensagem, fica mais próximo. E isso também ajuda na questão da marca empregadora. Isso ajuda também a atrair talentos, porque as pessoas querem trabalhar com a Lorena, querem trabalhar com a Dib, querem trabalhar com o Kiso, porque admira, né, porque acompanha. E não é só criação de conteúdo, muitas vezes a gente transparece os nossos valores, né? Aquilo que a gente acredita. Então a gente atrai as pessoas que também acreditam naquilo, né? Então acontece muito. E aí é a história toda do que a G4 acontece também com o Thales. Então você tem os dois lados. Você vai atrair as pessoas que são de fato daquela bandeira, né? Seja A ou seja B. Mas, enfim, é o ponto de você ter líderes hoje nas redes sociais. Funciona. E no caso até do Thales, que foi polêmico, né? Ele mesmo foi depois no podcast lá do Thiago Nigro e mostrou que eles faturaram muito depois do próprio advento do cancelamento do Thales, porque ele atraiu muito mais pessoas semelhantes que acreditavam ou que compactuavam com o que ele acreditava, né? Enfim, tem corte para os dois lados, né? E então, assim, tem que estar nas redes sociais, né? E E como fazer essa divisão, assim, do que é o lado pessoal, do que é o lado profissional, né? O que você sugere pro pessoal que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente? Até dando o seu próprio exemplo, a gente vê que nas redes sociais você não traz tantas coisas pessoais, mas de certa forma traz pessoalidade ali para a rede. Então, qual que é o limite ali do que mostrar? É uma dúvida muito recorrente, né? Principalmente, inclusive, profissionais de saúde me fazem muito essa pergunta, porque escutaram, aquela coisa dos achismos, né? Escutaram falar que você precisa mostrar o carro que tem, a viagem que faz, para as pessoas entenderem que você tem credibilidade. Aí eu devolvo. Caramba, se você precisa mostrar o que você tem para ter credibilidade, eu acho que não é o caminho, né? É muito mais aquilo que você sabe do que aquilo que você tem. É muito mais aquilo que você é do que aquilo que você tem, né? Você não pode parecer ser, você tem que ser. Isso eu falei, inclusive, pro Joel J, quando ele me perguntou, por que você acha que eu dou certo nas mídias sociais? Eu falei, porque você é. Você não parece ser. Ele não tenta parecer ser
E ele é daquele jeito, né, e tal, e a forma como ele trata ali a família, né, e ele é muito família, então é o que ele mostra nas mídias sociais dele. E as pessoas se identificam com aquilo. Ele não é o cara da ostentação, apesar dele ter muito dinheiro nesse momento. E aí eu uso isso para mostrar que hoje, sim, é interessante você ter algum tipo de conteúdo de conexão pessoal, mas é um recorte da sua vida intencional para aumentar o seu posicionamento, ou melhorar o seu posicionamento, ou fortalecer o seu posicionamento. Vamos tangibilizar isso para a galera. Então, por exemplo, eu, Rafael Kiso, eu não vendo curso de como ficar rico na internet. Então eu não preciso mostrar meu carro, minha casa e as coisas que eu tenho, porque não faz sentido para o meu posicionamento, para os produtos que eu tenho para vender. Agora, o Wendel Carvalho vende riqueza. Como ficar rico, como ter uma vida épica. Ele precisa mostrar que ele tem uma Lamborghini, ele precisa mostrar que ele tem uma casa. Porque senão as pessoas não compram o produto dele, não acredita. Como é que você quer ter uma vida épica se você não tem, né? Então, dependendo do seu produto ou do seu posicionamento, você pode escolher certos recortes para mostrar da sua vida. No meu caso, o meu arquétipo é do sábio. E aí dentro dos arquétipos, da estratégia toda, você vai entender. Pô, o que gira em torno do sábio? O que fortaleceria o posicionamento do sábio? Mostrar o livro que eu tô lendo? Fortalece. Mostrar que eu fui num museu do futuro em Dubai? Fortalece. Agora, mostrar que eu tô andando, sei lá, num carro em Dubai X, que eu tô num restaurante Y, não agrega, né? Então, esse é o ponto. São as escolhas. E a galera que não entende isso acaba fazendo do seu Instagram, às vezes, um reality show. E aí acaba atraindo curiosos, acaba atraindo público que não é o seu público-alvo para comprar aquilo que você tem para vender. E aí é aquela história, né? Não necessariamente você tá bombando nas redes sociais, na verdade, é porque o brasileiro quer ver a vida dos outros. Senão o Big Brother não tinha chegado na edição que chegou, né? Só no Brasil o Big Brother chegou na edição que chegou. Não acaba esse negócio nunca, né? Porque o brasileiro adora ver a vida dos outros. E por isso que o Stories é um fenômeno no Brasil e não é no resto do mundo. Eu tenho reuniões com o time da Meta e, assim, acredite se quiser, os caras falam, não é possível que o Stories é tão importante assim pro Brasil. E a gente fala, cara, Stories é muito importante para as ferramentas todas, né, e tudo. A galera usa e consome muito Stories, né, mas por conta desse fenômeno. Mas é isso. É uma escolha. Tem que fazer um recorte da sua vida para ser intencional no seu posicionamento. Então, até aproveitando que você entrou no post polêmico do Thales, que foi Stories, inclusive, né? Então, como um Stories pode virar tão polêmico assim? E polêmicas. É possível usar a polêmica como um recurso para viralizar? Viralizar sempre é bom ou não, tem os dois lados. E não só a polêmica, mas a autenticidade. Ela é muito importante, sempre vale a pena ser autêntico. Ao mesmo tempo que atrai, repele, mas você atrai e seleciona. Como que é isso? Tem gente que só usa a polêmica, né? Sim, porque aí quer viralizar, né? Tem esse ponto também. A polêmica é uma das técnicas para que você possa atrair a atenção das pessoas. Inclusive, você pode ter vários tipos de ganchos. Então, você tem um gancho, por exemplo, pergunta. Eu uso o gancho pergunta em praticamente todos os meus posts. Será que tem melhores dias e horários para postar? Interrogação, eu te mostro um gráfico e faço você pensar e a gente discute nos comentários. Então, o próprio gancho tipo pergunta me ajuda a ter engajamento, porque as pessoas indiretamente entendem que aquilo é uma chamada para dar a sua opinião, né? Tem outro tipo de gancho, que é o gancho lista. 5 coisas que você tem que saber antes de morrer. Aí a pessoa fala, meu Deus, eu preciso saber, então quais são essas 5 coisas? Ficar até o final. Acaba consumindo até o final, ou o carrossel todo e tal. Então, é o gancho tipo lista. E você tem o gancho tipo polêmica, afirmação ou declaração polêmica. Que aí você coloca ali a afirmação e a pessoa fala, quero saber então qual é a opinião dessa pessoa, né? Quero ver qual que é o argumento dessa pessoa. E as pessoas ficam até o final. Então, tem gente que entendeu já quais são os ganchos, às vezes prefere usar apenas um tipo de gancho. Eu uso diversos, dependendo, obviamente, da mensagem que eu quero passar, né? Por exemplo, uma afirmação polêmica, que é uma técnica de edição de vídeo até que a gente pode usar, é eu falar que comprar seguidores é bom. Se eu começar um vídeo com esse título no vídeo, comprar seguidores é bom, todo mundo fala, não é possível que o Kiz está falando isso. É polêmico, é contraditório, todo mundo presta atenção, porque chamou atenção. E é claro que no discorrer do conteúdo eu faço plot twist, né? É bom se você quiser se dar mal nas mídias sociais, etc, etc, etc. Mas funciona, né? Funciona. Então, se você dominar as técnicas, você pode usar diversas delas. Agora, tem gente que é polêmico por natureza, que não é porque é técnica, né? Não é porque estudou isso, é porque realmente gosta de ser polêmico e entendeu que isso
viraliza, que é o caso, por exemplo, do Guto, que é nutricionista. Não sei se vocês conhecem o Guto, acho que é Guto Galamba, né? Que ele é um nutricionista que desce a lenha nos gordinhos. E é polêmico, né? De você falar mal de algum, né, de algum estereótipo, de algum grupo, né? Mas ele fala mesmo, sem papas na língua, e ele deu uma entrevista falando que ele viu, através dos dados, né? Que legal. Ele viu através dos dados que sempre que ele era ele mesmo, né? De alguma forma, ele não ficava polido, contido, tentando ser alguém diferente do que ele realmente é. Quando ele falava o que ele pensava, viralizava muito mais, alcançava muito mais pessoas e atraía as pessoas que eram o oposto daquilo que ele estava, né? Por exemplo, ele só atrai pessoas provavelmente fitness, não atrai gordinhos. Então não tem gordinho que segue ele. Na verdade, os gordinhos devem ser os haters dele. Só que os haters ajudam no engajamento. Então, assim, ele está usando toda a lógica, né, de engajamento a favor. Seja bom ou seja ruim, é um comentário. Isso ajuda aquele conteúdo a seguir em frente, né, ir para frente. É claro que ele pode sofrer muito tipo de denúncia também, isso pode ser ruim. Né? Até se você ficar denunciando no próprio Instagram, isso pode ser ruim pro perfil dele, mas pelo visto, nos números, ele tá crescendo muito rápido e tal, e pelo que tudo indica, ele tá vendendo bastante curso aí online pra galera, pelo menos que não é dessa turma aí. Enfim, pode funcionar, mas eu sempre recomendo tomar muito cuidado, porque querer viralizar não deveria ser um objetivo, né? Viralizar pode ser uma consequência. E geralmente, quando você viraliza pelos motivos errados. Quando você não é a turma da polêmica que faz isso todo dia, né? Por quê? Porque quando a gente fala... a gente viveu pandemia, né? Quando a gente fala de vírus é o quê? Algo que se espalha de forma descontrolada, afeta o sistema, o imunológico, né? E derruba o sistema. Então isso não tem como ser bom, né? Nem na vida pessoal, nem na internet. Então quando você viraliza pelos motivos errados, você atrai muita gente que não tem nada a ver com o perfil do seu público, que acaba muitas vezes te seguindo porque gostou daquele meme que você fez, daquela frase inspiracional que você fez, motivacional, né? Mas você não é coach. E aí você fez uma frase motivacional, atraiu um monte de gente que não tem nada a ver. Passaram a te seguir. Amanhã você vai lá e fala sobre calvície. A pessoa fala, meu Deus, o que esse povo de calvície... Como assim eu segui a Lorena? Aí que se liga, nossa, mas eu segui por causa da frase, do empreendedorismo, mas não tinha nada a ver, ela deixa de seguir. Esse é o pior sinal que tem pro Instagram, porque eles olham sempre para os recém-seguidores como termômetro de relevância de um perfil. Então, se os recém-seguidores não interagem no seu conteúdo, apesar de eles terem te seguido, a sua afinidade com esses seguidores é baixa e ele usa isso como termômetro para entregar ou não o conteúdo não só para os recém-seguidores, mas para todo mundo. É tipo aquela ideia de você escolher um restaurante, você vai olhar as avaliações. Qual é a avaliação que vale mais? A de ontem ou a de 4 anos atrás? A de ontem vale mais, né? Então é a mesma coisa com os recém-seguidores. Eles valem mais para o termômetro, né, do Facebook e do Instagram para saber se o seu perfil ainda é relevante. Então tem que ter muito cuidado com qual seguidor você atrai. Por isso que eu prefiro, então, ser mais conservador e não tentar ficar lacrando com viralização, com coisas polêmicas, porque assim eu consigo controlar melhor o público, né, com quem eu estou falando e onde vai chegar aquele meu conteúdo. Porque o próprio conteúdo já também fala de fato com a pessoa. Então eu sempre falo, né, você social media, você agente, você empreendedor. Então eu evito de tentar viralizar a qualquer custo, né? Já aconteceu com a gente algumas vezes, né, que viralizou um conteúdo, acho que deu 1 milhão de visualizações, um meme que postou de um cara... É o meme. Careca ali e tal, que tinha uma peruca, né? E aí, depois o perfil deu uma queda, assim, né? Exato, então, até um monte de gente parando de seguir, realmente... E às vezes vem um público, mas ele não converte, né? Não converte, você não consegue... engaja no próximo post, eles não dão sinais sociais pro Instagram, e aí o Instagram entende que seu perfil perdeu relevância, e ele para de entregar o seu conteúdo. Por isso que deu essa queda, né? Cai o número de seguidores, e cai engajamento, e cai o alcance orgânico. Então é realmente aquela fama de 15 minutos, né? Pô, conseguimos viralizar, todo mundo comemora, mas depois chora. Então é péssimo. Aí você tem que ficar querendo viralizar o tempo todo para poder manter aquilo em alta. Então, a turma que vende até curso de viralização e tal, é isso que eles têm que fazer. Eles têm que tentar viralizar em todos os posts, porque se ele conseguiu em um e não conseguiu nos outros, os outros vão ser péssimos. Muito piores do que eles poderiam ser na média, né? Então eles têm que ficar tentando lacrar o tempo todo. Então a galera fica tentando achar a notícia da vez para
fazer aquele fundo verde com a notícia e já joga porque aquele negócio tá em alta. Só que ele não tem uma coerência num produto. É claro que quem vende viralização tá tudo bem porque ele tá tentando viralizar o tempo todo porque ele vende aquilo. É tipo ficar rico me ensinando os outros a ficar rico, né? Mas agora, a gente que tá numa outra área, tentar viralizar não é um bom caminho, porque isso pode prejudicar o perfil. Menos é mais, então. Eu até... Perdão, pode falar. Não, é que eu falo assim, menos é mais depende do ângulo, né? Mas quando a gente olha para ângulo de frequência de posts, aí não necessariamente menos é mais. Porque hoje, a gente sempre tem aquela dicotomia, né? É melhor fazer pouco conteúdo com qualidade ou muito conteúdo com pouca qualidade? É que a gente sempre parte da premissa que se eu fizer muito, eu vou fazer com baixa qualidade, né? O ideal é que você parta da premissa de fazer muito conteúdo com muita qualidade. Se você conseguir, é o ideal. Só que o que é qualidade nas mídias sociais? Qualidade é um negócio muito subjetivo, né? Porque você pode fazer um conteúdo que você acredita que é um negócio interessantíssimo, sensacional, sei lá, descobrir a cura do câncer, vou fazer um carrossel. Imagina, conteúdo fantástico. Só que se você não domina as técnicas de narrativa, storytelling, de chamar atenção de gancho, ninguém vai passar dos 3 primeiros segundos e ninguém vai ver o seu conteúdo. Então ele pode ter sido o melhor conteúdo do mundo tecnicamente, cientificamente, mas ninguém vai ver. Então, não basta só saber, né, o conhecimento, se ter o conhecimento, mas tem que também ter a técnica. Então, o que acontece? Muita gente vai lá e faz um conteúdo super polido, cinematográfico, profissional, muito bom. Isso é um conteúdo de qualidade? Aí você vai ver, não dá certo. Aí você pega um conteúdo caseiro, alguém pegou a câmera do celular assim, filmou tudo tremido e tal, o negócio dá muito certo. Então, o que é qualidade? Né? Então é muito subjetivo, por isso que tem que ter a mentalidade de testes. E hoje, quantidade leva à qualidade. Então, quanto mais posts você faz, mais dados você tem para entender aquilo que funciona ou não para o seu perfil com o seu público. E aí você vai chegar na conclusão e vai determinando as suas quantidades. Né? Então, fazer mais posts acelera o processo de conhecimento. Só para dar um exemplo, se você faz 3 posts por semana, você está aprendendo na velocidade 3x. Se você faz um post por dia, você está aprendendo na velocidade 7x. Essa é a ideia, né, da história de fazer mais posts. Mas tem também a história de impacto. Quanto mais vezes eu aparecer para as mesmas pessoas com conteúdos diferentes, mais eu vou ser lembrado, mais eu vou ser percebido como autoridade. E aquela velha máxima, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, a gente tem que estar aparecendo o tempo todo, porque no momento que a pessoa toma uma decisão, fala, nossa, eu acho que eu quero fazer um procedimento, ela vai lembrar mais da Lorena do que de qualquer outra pessoa. Porque eu vejo a Lorena toda semana ela aparece pra mim. Agora, se você aparecer pra mim uma vez no ano, dificilmente eu vou lembrar de você. As pesquisas mostram, né? A gente tem que aparecer de 2 a 3 vezes por semana para uma mesma pessoa para aumentar a lembrança de marca em 95%. E a intenção de compra ou conversão, ela sobe junto. Mas se na semana seguinte eu não fizer, ela vai cair, é óbvio. A memória curta, né? E o cara vai lá e posta uma vez por semana e não vai atingir essa frequência. Exatamente, provavelmente não. E muitos posts no mesmo dia? Porque a gente percebe que a gente antes postava 3 vídeos por dia. E aí a gente percebe que o primeiro entregava bem, o segundo menos e o terceiro menos. Existe isso mesmo ou tem mais a ver com o gancho do vídeo? O que faz a retenção? Naturalmente, cada conteúdo tem que ser muito bom, testes técnicos, o gancho e tal, para extrair o seu melhor. Mas no caso do Instagram, eles evitam mostrar o conteúdo de um mesmo autor dentro das 24 horas, né? Mais de um conteúdo do mesmo autor. Porque imagina só, conteúdo é o que não falta para o Instagram mostrar. A quantidade de gente criando conteúdo é enorme. Ele não consegue mostrar o conteúdo de todo mundo para todo mundo. Então ele tem que filtrar, ele tem que fazer uma curadoria. E se você postar mais vezes, em tese, se ele não fizesse esse trabalho de evitar de mostrar os seus posts, você entraria na frente de todo mundo. Falou, quanto mais posts eu fizer, mais chances eu tenho de aparecer, eu vou hackear o sistema, né? Então ele tem que equilibrar o jogo. Por mais que você faça 100 posts no dia, ele não vai só mostrar o da Lorena, então, porque ela fez 100 e o outro fez 1. Seria muito injusto, né? Então eles tentam evitar. E aí é a tal da canibalização. Então você fez um post, fez 2, vai comer no seu alcance, porque ele vai tentando equilibrar a quantidade de vezes que ele mostra o seu conteúdo para tentar mostrar o dos outros também numa mesma proporção e tal, né? Eles vêm mudando um pouco essa história, até por conta agora dos testes de Reels, né? O Reels agora tem aquele teste de Reels, e ele
Ele serve justamente para você poder colocar um conteúdo e ele mandar para uma amostra de não seguidores primeiro para validar se esse conteúdo é interessante ou não. E aí ele não entra na sua grade, ele também não prejudica e canibaliza o seu post que você colocou de fato publicamente, né? E se der certo no teste de Reels, você pode publicar ele no seu perfil e ele rampa. Só que é aquela história, como ele entrega primeiro para não seguidores, então uma pessoa que nunca te viu na vida, uma pessoa que não te conhece. Então você tem que pensar num conteúdo para aquele teste, que é um conteúdo para pessoas novas. Então tem que ser um conteúdo de topo, é um conteúdo de descoberta. Não pode ser um conteúdo falando de alguma coisa muito profunda, porque não vai funcionar no teste. Aí seria melhor você fazer um post de fato, porque ele vai entregar primeiro para seguidores, os seguidores vão reagir porque já te conhece, isso vai aumentar o seu alcance na média. Então muita gente acredita que o teste de Reels vai dar muito mais alcance. Na verdade, pelo contrário. Às vezes você fazendo o post normal, ele entrega primeiro para seguidores, os seguidores te ajudam a rampar o alcance. Então tem que ter esse pensamento estratégico de planejamento de conteúdo, né? Então a quantidade, ela é importante, dá para fazer mais de um post por dia? Dá. Aí você tem que ter o conhecimento dos formatos, porque o Reels ele tem essa capacidade de entregar para não seguidores. Então ele tem menos canibalização do que duas imagens ou 2 carrosséis no mesmo dia. Então daria para você fazer um Reels e um carrossel. Ele sofreria menos essa canibalização, né? E dá para você usar esse teste do Reels e uma imagem, um carrossel no público. Então daria para fazer 2 posts. Eu não sugiro mais do que 2 posts por dia, assim, com exceções de você saber o que você está fazendo. Sabendo as consequências, mas mesmo diante das consequências eu estou disposto a fazer, porque na somatória dos posts eu vou ter um alcance maior do que se eu fizesse um post só. Que foi o caso, por exemplo, de Pablo Marçal, que sempre me citam esses exemplos. Mas o Pablo Marçal faz 200 por dia. Tudo bem, ele não é um banco, ele não é uma marca de alimentação, tipo, é diferente de um negócio que não vai conseguir fazer isso, né? Porque assim, se eu fizesse um post, vamos supor, simulação, fiz um post, eu alcancei 10 mil pessoas. Na média eu alcanço 10 mil pessoas. Se eu fizer 20 posts, é claro que cada um, mesmo que cada um alcançasse 2 mil pessoas, na soma é maior do que 10 mil. De um post só. Então, na soma, ele vai me trazer uma consequência mais positiva em termos de alcance para eu crescer o meu perfil, para eu chegar a mais pessoas novas que eu ainda não cheguei. Que essa foi a estratégia do Marçal. O Marçal, ele queria chegar no Brasil todo. Ele queria chegar em todo mundo. Então, o volume fazia sentido na estratégia. Então, é o que eu falei. Se você sabe o que você está fazendo, dá para jogar esse jogo. Mas a maioria dos meras empresas e tal, não dá para jogar esse jogo. Então tem que tomar esse cuidado com o número de posts por dia. E em relação a tráfego pago e orgânico, que eu percebo às vezes que se pesa muito a mão do tráfego, você dá uma diminuída, aí parece que o Instagram ele pune você, né? Ele fala assim, não, vou diminuir seu alcance, como se fosse uma droga mesmo, sabe? É, o drug dealer, né? Ele te dá e aí você fala, gostei, agora paga, senão você não vai alcançar mais. E o que você acha? E por outro lado, tem alguns profissionais que às vezes têm um bom engajamento, têm um alcance legal e não fazem, é tudo no orgânico. O que você fala disso, Kiz? O que você pensa a respeito, assim? Primeiro que tem uma dúvida muito grande, né? Se tráfego pago diminui o alcance orgânico. Eu fiz uma palestra até no Subido ao Vivo para 5 mil pessoas, 5 mil gestores de tráfego. E eu subi no palco falando, vocês, gestores de tráfego, ao fazer tráfego, vocês derrubam o alcance orgânico. Eu vou apanhar na saída desse evento. E assim, na prática, acontece isso porque por conta dos seguidores. Acreditem se quiser, como eu estava explicando, né? Tomem cuidado com os seguidores que vocês atraem. Mesmo que seja um seguidor do seu público-alvo, aí tem o segundo nível, se esse seguidor costuma engajar ou se ele não costuma engajar. Porque no Facebook e no Instagram, praticamente 90% dos usuários não engajam em nada. Eles olham. Você tá lá, você navega, vai passando. Pode perceber, você não entra no Instagram e fica dando like e comentando todos os posts, né? Então, a minoria faz isso. E aí acontece que você vai e entra no sistema de mídia e faz uma campanha de tráfego. A campanha de tráfego vai tentar achar pessoas que clicam para ir para um site ou ir para o perfil. Então, ele quer achar clicadores. Então, ele vai olhar o histórico de comportamento com base em cliques, em tráfego. Se você escolhe uma campanha cujo objetivo é visualização de vídeo, ele vai tentar achar pessoas que no hábito, no histórico, visualizam os vídeos até o final, ou uma maior porcentagem. A minoria escolhe pelo objetivo de engajamento, porque tem esse objetivo no sistema de mídia. Só que geralmente esse objetivo
faz com que o custo da campanha seja maior. Por que é maior? Porque é a minoria que engaja. Se a minoria tem mais escassez gera um CPM, que é um custo por impressões mais alto. Fica mais caro naturalmente. Então a galera não opta por engajamento. Só que não se liga que você gasta lá um dinheirão, você vai fazer um lançamento de um curso, fazer uma campanha de Black Friday, você gasta um dinheirão, alcança um monte de gente, cujo objetivo não é engajamento. Esse aumento de exposição aumenta o número de seguidores, porque as pessoas passam a visitar o perfil, te seguem e tudo mais. E no post do dia seguinte não engajam porque não têm o hábito de engajar, apesar de serem um público-alvo. Eles podem até comprar o seu produto, não é esse o problema. O problema é depois o alcance orgânico, né? E aí eles não engajam, não dão os sinais sociais que o Instagram precisa, e aí aquela história dos recém-seguidores serem o termômetro. Aí o alcance orgânico acaba caindo. Dá para corrigir? Dá para corrigir. Como? Fazendo mídia paga com engajamento. Então não é corrigido tipo, não vou fazer mídia paga. Não, é com a própria mídia paga que você corrige o negócio. É tipo a vacina, né? É com o próprio vírus que você faz a vacina, né? Então você faz a mídia paga com o objetivo de engajamento e concomitante com a campanha de tráfego. Só que você vai ter que equilibrar a verba, porque não pode ser tipo 99% da verba para a campanha de tráfego, 1% para engajamento. Porque na proporção você vai ainda atrair muita gente que não engaja, né? Então você precisa continuamente impulsionar posts por engajamento para criar uma audiência engajada. E aí quando você tiver um lançamento, você não lança para público frio. Você já pega as suas campanhas de performance e só fala com quem já está te seguindo há um tempo, que já interagiu com o seu perfil, que já viu seus reels. E aí você fala com o público quente e transforma o público quente em lead. Então esse é o erro clássico, porque é claro, é complexo mesmo. Eu falando porque para mim é simples, né? Porque hoje eu domino isso, mas para quem nunca fez mídia paga, só aperta o botão turbinar lá, não tem noção disso, né? Então é complexo, mas o fato é esse, né? Tem que saber fazer as campanhas, tem que saber orquestrar isso tudo para que não aconteça esse tipo de problema. Mas acontece, mas essa é a lógica. Então, nesse caso, vale a pena ter uma empresa por trás cuidando disso, né? Principalmente para quem não tem essa para quem expertise. não domina. É verdade, porque assim, de todas as áreas dentro de mídias sociais, posso dizer que a mais complexa é a gestão de mídia paga, né? Porque envolve dinheiro, tem mais responsabilidades, tem muitos botões e tem muitas variáveis, tem que analisar muita coisa. Mas os 50% dos resultados de uma campanha vem dos criativos. Isso é dado da própria Meta. Então, o resto, né, a complexidade da mídia paga está, de fato, nesse entendimento, mas está também em você fazer bons criativos. 50% do resultado de campanha vem de criativo. Então, você não pode fazer um criativo. Criativo, para quem não entende o que é o conceito criativo, é um anúncio, né? Então, eu vou gravar um anúncio, vou fazer uma peça de anúncio, tipo uma peça publicitária. Não basta fazer uma só, você vai ter que fazer 10, 20, 30. Por quê? Porque você tem que ficar testando qual performa melhor, porque o criativo corresponde a 50%. Se você fizer um só, você vai estar deixando dinheiro na mesa, porque provavelmente não vai performar tão bem quanto poderia, e você nunca vai saber se está performando bem ou não, porque você não tem nada para comparar, né? Você não tem outro criativo para concorrer. Então, em lançamentos ou em campanhas sazonais, idealmente você tem que fazer muitos criativos. E aí vem a preguiça, às vezes, né? Porque caramba, tem que gravar 50 peças. Não tem esse tempo. Tudo bem. Então, também você tem que entender que os resultados podem não ser, né, muito bons. E também tem aquela história, né? A própria inteligência artificial hoje está ajudando a gente nessa escala de criativos. Então, a Meta, todas as plataformas, TikTok, YouTube, eles estão implementando inteligência artificial primeiramente nos sistemas de mídia, para ajudar você a criar 10 variações daquele mesmo criativo, legendas, imagens, etc., para não onerar tanto você, porque isso ajuda a performar melhor. Performando melhor, você volta a investir o seu dinheirinho lá, né? Então, eles estão investindo muito nisso. A inteligência artificial visa ajudar, mas ainda assim é complexo. Tem que contratar alguém para te ajudar. E a gente não tem, né, uma resposta assim, se performa melhor vídeos, para tráfego mesmo, tô falando, vídeo ou estático ou carrossel, teria que fazer vários testes porque depende de cada nicho, é isso? Na prática, se você considerar a mentalidade de testes de growth, que é a metodologia de growth marketing, diz o seguinte, né, você precisa testar
e ter testes científicos, né, para você falar, ó, testei isso aqui, tal dia, essa foi a quantidade de leads que eu capturei, qual foi a taxa de conversão dessa safra ou dessa turma aqui. Aí você faz um outro, compara, faz um outro, compara, para daí você começar então a tomar as decisões de onde você vai abrir a torneira. Falar, ó, abre a torneira aqui porque esse aqui realmente é o campeão. Isso são metodologias de teste, de escala, etc, né? Então, é legal cada um ter os seus próprios testes do que acreditar, de repente, numa pesquisa genérica de mercado falando, ó, vídeo performa melhor. Aí você só faz vídeo. Aí você vai estar deixando dinheiro na mesa. Eu sempre sou muito crítico a isso. Eu publico, né, as pesquisas e muitas vezes eu publico esse tipo de pesquisa. Qual é o formato que tem melhor click-through rate ou que tem melhor conversão? Baseado em 4.000 e não sei quantas campanhas, etc. Então, você tem o quê? A campanha, melhor, os meus posts e as pesquisas que eu publico, elas te dão um norte para você testar. E não para você entender aquilo como regra, né? Olha, eu vi num post do Kiso lá que vídeo performa melhor. Vamos testar vídeo? A gente não está testando vídeo. Vamos testar, vamos ver se pra gente funciona melhor. Então, essa é meu disclaimer aqui, né? Porque às vezes as pessoas olham pro meu post e falam, então tem que ser assim. E acham que é a regra, né? Não existe a regra, tem que ter teste, né? Mas, respondendo o que eu sei dos dados, tá? Os estáticos invariavelmente performam melhor para a conversão do que os vídeos, porque eles são mais direto no ponto. Então, o vídeo, geralmente, você tem que ter uma retenção, né? Até o call to action tá no final, então é um pouquinho mais complicado. Então, os estáticos chegam a performar melhor. Tem campanha minha que os vídeos já performaram melhor. Aí depende também do estático que você fez. Então, sempre tem muita variável para analisar, né? Então, tem que testar. Bom, a gente poderia ficar aqui conversando, né? A gente tem muita pergunta, mas hoje o nosso tempo tá curto, então nós vamos precisar encerrar. E aí a gente queria que você falasse, assim, para o empreendedor que está começando, porque você falou muito sobre engajamento, né? E eu vejo que algumas pessoas falam assim, eu não vou começar um perfil novo, vou aproveitar aqueles seguidores que eu já tenho ali para já começar de algum lugar. O que você recomenda para quem vai começar ali no marketing digital, é empreendedor, vai começar a usar isso para venda mesmo do seu próprio negócio, fazer um perfil novo ou já usar o que tem? Tem alguma... Qual plataforma utilizar, Sim. né? Instagram, vai pro TikTok também, que às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito, né? Sim. Aquela molecada de dancinha do TikTok, né? Mas a gente tava até conversando, né? Que meu sogro e minha sogra, eles ficam o dia inteiro no TikTok. Eles falam, não, porque eu vi um estudo aqui, né? Você vai ver. Minha mãe no fala TikTok. assim, eu vi um estudo, filha, que fala sobre isso, isso, isso. Daí eu falo, onde você viu? No TikTok, mas era baseado num estudo, aí eu... Tem que se defender, né? O TikTok perde a moral, né? Na verdade, gente, TikTok hoje tem 116 milhões de usuários brasileiros acima de 18 anos e mais de 60% é acima de 25 anos. Então a gente já tem um perfil demográfico diferente do que foi um dia lá da molecada com dancinha e dublagem, né? Então o conteúdo lá é que você tem que calibrar o algoritmo. Só para explicar isso, fazer um parênteses, né? Quando a gente entra no TikTok, a primeira experiência ela é ruim. Por quê? Porque o TikTok não sabe absolutamente nada sobre você. Então ele precisa entender aquilo que você gosta, quais são os seus interesses. Então ele vai mostrar tudo que tá bombando na rede. E como tudo na vida, né? O que bomba mais é aquilo que é mais polêmico, aquilo que é mais cômico, mais entretenimento, né? Mais trágico. Então vai aparecer, em tese, as piores coisas de início. É só você não parar para ver. E aí você vai dando sinal para o algoritmo, não me interessa, não me interessa, não me interessa. Aí aparece alguém falando de uma pesquisa, você fala, opa, isso me interessa. Aí você dá o sinal e pode perceber que se você parar para assistir alguma coisa que é legal, imediatamente o próximo vídeo já vai ser parecido com aquilo que você assistiu mais. Ele é muito rápido para calibrar o algoritmo com seus interesses, né? Então muita gente tem preconceito porque em primeira instância a experiência é ruim. Só tem besteira lá, etc, né? Mas dá um tempinho ali, dá um pouquinho mais de chance que você vai ver. Vai ficar muito legal. É muito melhor do que o Reels na capacidade de curadoria de conteúdo baseado nos seus interesses. Agora vamos responder a pergunta, né? Primeiro, devo estar em uma ou mais plataformas? E segundo, se eu devo abandonar o meu perfil pessoal e criar um perfil profissional? Primeira instância é, qualquer plataforma de mídia social, ela vai chegar de alguma forma para alguém que se interessa pelo assunto que você fala. Porque a maioria das vezes os algoritmos eles são baseados em interesse. Então, como a gente falou do TikTok, se você falar de calvície lá, de alguma forma implante, ele vai tentar entregar para as pessoas que já viram algum conteúdo sobre aquilo. Então ele não vai chegar para uma criança, ele vai chegar para alguém que já mostrou interesse naquilo.
Então o TikTok ele é inteligente o suficiente para tentar mostrar para quem se interessa. Então por mais que alguém fale, mas meu público não tá no TikTok. Bom, vamos supor que seu público, quantos milhões de pessoas deve ter esse problema? Você tem esse número de... É muita gente, né? 30% dos homens a partir de 30 anos, 40% a partir de 40, 50%. Então, assim, vamos colocar de 50 anos, 50% vai ter dos homens. Então vamos falar de 30 milhões de pessoas. Vamos chutar aqui, 30 milhões de homens. 30 milhões de homens. Você fala, meu público-alvo não está no TikTok. Vamos supor que dos 30 milhões, 3 milhões estejam no TikTok. Não é nada pra você 3 milhões. Você tá desdenhando de 3 milhões. O público tá lá, 3 milhões? Não é nada. Se você fizer um vídeo, você vai conseguir chegar pra quem se interessa por aquilo e de graça. E por que não então fazer, né? Então não tem lógica de não testar o TikTok, fazer um conteúdo no TikTok, não ter esse preconceito, né, a princípio. Então, escolher as plataformas. A maioria delas vai ter esse tipo de lógica, seja no YouTube, seja no TikTok, no Instagram, que são as 3 principais, né? O Facebook hoje já está em baixa, vem perdendo usuário, as pessoas não estão mais usando como usava antes. Hoje as 3 principais são YouTube, TikTok e Instagram, isso no nível popular. A gente não está falando de LinkedIn, que também tem uma boa audiência lá, mas é um outro tipo de estratégia. Agora, eu devo estar em uma só ou mais de uma? E aí tem aquela dúvida, né? Se eu estiver em mais de uma, eu posso estar em mais de uma colocando o mesmo conteúdo, ou devo fazer um conteúdo diferente para cada uma, né? É claro que no começo você não tem braço, você não tem energia para ficar fazendo um conteúdo diferente para cada uma. Então não tem problema de você colocar o mesmo conteúdo e testar, e ver se chega, e ver se tem aderência. Pegar, por exemplo, o mesmo Reels e colocar no TikTok, colocar no Shorts, não tem por que não. Você estaria deixando uma oportunidade de lado de testar e alcançar as pessoas, né? E tá tudo bem, você vai lá e vai personalizar a legenda, alguma coisa desse tipo, tá tudo bem. Eu não ficaria apenas em uma, porque é aquela velha máxima, não aposte todos os seus ovos numa cesta só. E a gente viu acontecer o banimento do TikTok nos Estados Unidos. Imagina quem só estava no TikTok, os creators que só estavam no TikTok. Desespero total. Eu não sei porque o TikTok acha que eu sou americano, então eu fui banido do TikTok por um dia, eu não consegui acessar o TikTok, né? Depois voltou. Mas o mesmo pode acontecer no Instagram, porque, por exemplo, o Zuckerberg veio a público falando que mudou agora toda a lógica de moderação de conteúdo, com notas da comunidade, que não vai mais, em tese, acatar o pedido dos ministros aí, né? Ou do judiciário, de ocultar ou remover um conteúdo, etc. E aí, imediatamente, Alexandre de Moraes fala, eu quero explicações, porque isso aí vai violar nossa lei aqui, etc. Ou seja, pode ser que o cara mande dar shutdown no Instagram amanhã. Isso só vai estar no Instagram e você fica mesmo, que seja 3 dias, 4 dias. Como o WhatsApp já ficou fora do ar no Brasil, né? Diga-se de passagem, pela mesma situação de um juiz, né? Dá shutdown no WhatsApp. E aí bate o desespero. Então você não pode apostar todos os ovos numa cesta só, porque precisa diluir o risco. E assim, um dia o Instagram vai estar em baixa, e nesse dia aqui embaixo o TikTok vai estar em alta, né? Então você tem que plantar a sementinha e ir regando. Então tem que pensar assim, qual é a minha renda fixa, meu colchão aqui, que hoje é o Instagram e YouTube, e qual que vai ser a minha renda variável, que eu não preciso colocar todas as minhas fichas, mas eu vou já plantar alguma coisa e se der certo, ele tem um bom rendimento lá na frente, tá? Então, primeira resposta é essa. Estaria em mais de uma plataforma e faria dessa forma. Questão de público. Se você tem hoje um perfil pessoal e o público que te segue lá não tem nada a ver com o seu público-alvo, é melhor fazer um perfil novo. Só que tem outra variável que você tem que analisar nesse sentido. É a quantidade de seguidores que você tem. Eu tenho um perfil pessoal e tem 200 pessoas lá. Então não tem problema você continuar com aquele perfil e começar a falar do seu conteúdo profissional, porque daqui a pouco você vai ter 1.000, 2.000 e aqueles 200 você é a minoria, né? E tá tudo certo. Agora, se você tem um perfil pessoal que você atraiu um monte de gente diferente por conta do seu lifestyle, você tem 10.000, 20.000 pessoas, é melhor começar um perfil novo profissional, focado, só para atrair as pessoas que você quer, porque o engajamento vai ser alto, porque todo mundo vai se identificar com aquele conteúdo. Porque o risco é você fazer um post sobre calvície no seu perfil pessoal e 70% serem mulheres que não tem aquele problema. E que te seguiram pelo seu lifestyle. E fala, eu não me identifico com esse conteúdo, não vou dar um like, não vou comentar, não vou compartilhar, então não dá o sinal para o algoritmo entender que é relevante. Então seu alcance vai ser sempre muito ruim de cara, e você nunca vai conseguir crescer aquele perfil como ele poderia crescer num perfil novo. Então, eu olharia para essas duas variáveis para tomar essa decisão. Perfeito.
Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Tem muitas perguntas para fazer, mas o tempo está restrito. A gente queria agradecer a presença. Acho que foi uma aula aqui. E deixa eu dar o parabéns para vocês, para a Lorena, pro perfil dela, porque o perfil tem essa pergunta aí. Porque o perfil tá muito bem, esteticamente tá legal, você tem feito os conteúdos de Reels, né? Conteúdos de fato que entregam valor, que isso é importante, né? Um passo importante. Não basta fazer a imagem bonitinha, né, e tal, mas tem que entregar valor. Então eu tô vendo que você tem feito isso, né? Mostrado também prova social, que é muito importante para as pessoas tomarem decisão, né? No seu mercado, prova social é tudo, né? Não tem como, né? Mas é claro que tem certas restrições também do CFM em relação ao antes e depois e etc. Vem mudando, né? Mudou em março do ano passado, né? Mudou em março, mas há certas restrições ainda, né? Mas assim, a princípio, pelo que eu vi, tá indo bem. E uma crítica, o que você faria diferente? Bom, tem um ponto só lá da história do lado pessoal, né? Então, às vezes, eu vejo que você está colocando a foto da família, a foto das viagens e tudo, isso pode atrair pessoas que sejam mais curiosas. E foto de família, gente, é questão de segurança, né? Questão de segurança. Eu não posto também nada sobre meus filhos e tal por questão de segurança, porque eu já tive colegas que tiveram filhos sequestrados. Então, assim, é uma dureza, né? Então, muitas vezes você está mostrando sua vida, seu estilo de vida, atrai gente, né? Infelizmente, atrai gente mal intencionada. Então, isso eu evitaria, mas não é um erro, tá? É mais uma questão de segurança do que, de fato, uma crítica de marketing, entendeu? Maravilha. Então tá, Rafael, muito obrigada, viu? Foi enriquecedor. Nossa noite vai ser ainda mais, né? A gente vai para uma palestra aqui, então ele tem que se preparar também. E acho que todo mundo aqui que está assistindo já te segue, mas onde a gente consegue te encontrar? Qual que é o seu perfil do Instagram e das outras redes? Se você digitar meu nome em qualquer uma, você vai me achar. Mas, infelizmente, você vai achar também um monte de perfil falso. Só no TikTok acho que tem 20 perfis falsos, Rafael Kiso, com a mesma foto e tentando aplicar golpe. Isso existe, né? Preço da fama. Cara, é um terror isso, né? Então, assim, Rafael.Kiso, no caso do TikTok, e é isso. Rafael Kiso, tudo junto, no caso do Instagram. No YouTube não tem esse problema, então digitou meu nome, você vai achar meu canal lá. Esses são os principais. E tem o LinkedIn também, que também não tem esse problema, digitou meu nome, você me acha. Então é isso aí, segue ele, gente, porque nós somos fãs, fizemos a mentoria dele e aprendemos muito diariamente. Obrigada, Rafael. Parabéns, adorei estar com vocês.